Olá, queridos amigos, seja muito bem-vindo ao canal Padaria Saudável e hoje, neste vídeo, eu gostaria de trazer muitas informações que são muito importantes e vão ajudar a você a ter uma qualidade de vida melhor e também a emagrecer de maneira natural e saudável. Vale a pena conferir que isso realmente funciona e vai ajudar você. Para começar esse vídeo então, eu gostaria de relembrar uma questão bem importante. Eu fiz um vídeo completo falando sobre a questão do metabolismo, vou deixar o link desse vídeo na descrição, mas assim o resumo. O fato de uma pessoa estar um pouco acima do peso é justamente uma questão de ter consumido mais calorias do que o necessário. Então o organismo, sabiamente, ele armazena essas calorias para caso a gente precise algum dia. E aí, a gente sempre consumindo o mais que precisa, acaba engordando. Existem atualmente duas formas muito conhecidas de a gente perder peso. A primeira delas é fazendo uma academia, fazendo mais atividades físicas. Dessa forma, então, a gente vai estar gastando mais calorias e com isso, então, a gente vai estar gastando nossas reservas e emagrecendo. A grande vantagem disso é que o exercício ele faz muito bem para a saúde. O único porém é que se eu decido, por exemplo, fazer academia e depois desse período eu paro de fazer, então eu posso acabar voltando ao meu peso anterior, porque eu não mudei o meu hábito alimentar. Então, exercício físico funciona para emagrecer, mas ainda não é a solução. O segundo método que também é muito utilizado é a questão dessas dietas milagrosas que as pessoas fazem, ou também o fato de cortar refeições ou alimentos. Isso também funciona porque ao cortar, por exemplo, uma refeição, deixar de jantar ou cortar alguns alimentos calóricos que a gente estava habituado, a gente vai consumir menos do que precisa e o organismo se obriga a gastar aquela reserva contida em nosso corpo. Esta segunda forma, ela também funciona, mas o porém desta questão é que o nosso organismo, ele se acostuma, ele cria um hábito alimentar. Então, torna-se muito complicado de a gente pular uma refeição se a gente está sempre acostumado a comer naquele horário. E a gente acaba não seguindo essa vida com novos hábitos, com uma nova dieta por muito tempo. O que acaba acontecendo muitas vezes é que a gente emagrece e depois de um tempo acaba, infelizmente, voltando ao peso original. Mas, queridos amigos, o que eu quero trazer para vocês é uma reflexão que ela é muito importante e vocês vão perceber que não é complicada de se fazer, é totalmente possível de você conseguir aplicar na sua casa e ela vai sim ajudar a você a ter uma qualidade de vida, ter hábitos alimentares melhores e poder sim perder peso comendo. O método que eu quero trazer aqui para vocês hoje, você vai diminuir a quantidade de calorias e não a quantidade de alimentos. Se você substituir um alimento que tem mais calorias por um outro alimento que tenha menos calorias, dessa forma você sacia o seu organismo e você vai conseguir emagrecer. Se você acha que precisa emagrecer, você precisa entender o motivo pelo qual você está acima do peso, que é justamente o fato de ter ingerido mais calorias. Então, se a gente somente trabalha exercícios físicos ou corta refeições, coisas que vão mudar, a gente não está resolvendo a fonte do problema. A fonte do problema é ter ingerido mais calorias que o necessário. Esse é o ponto que nós temos que resolver. Então, é essa a estratégia, a gente mudar a nossa quantidade calórica diária. Eu quero trazer para vocês aqui uma tabela de alguns alimentos e suas informações calóricas. Analise com cuidado cada item e você vai entender melhor o que eu estou dizendo. A lista de todos esses alimentos que eu estou trazendo aqui são da mesma quantidade em gramas.
e a gente vai ver que uma mesma quantidade de gramas, mas de produtos diferentes, eles têm mais ou menos calorias. Vamos aos itens então. Laranja, 37 calorias. Batata doce, 90 calorias. Banana, 122 calorias. Manga, 60 calorias. Melão, 34 calorias. Melancia, 30 calorias. Maçã, 52 calorias. Feijão cozido, 77 calorias. Arroz branco cozido, 130 calorias. Arroz integral cozido, 111 calorias. Batata cozida, 52 calorias. Você pode perceber nessa primeira lista de alimentos que eu passei que eles têm uma quantidade calórica pequena. Para você ter uma ideia, um ser humano ele precisa ali consumir, isso varia muito de pessoa para pessoa, mas eu diria entre 1.600 até 2.000, 2.200 calorias. Então, esses alimentos, essa primeira lista que eu passei, elas têm poucas calorias em cada alimento. E você percebe que até mesmo o arroz branco, por exemplo, que não é tão saudável, então ele tem baixo teor de calorias. Mas agora eu quero trazer uma segunda lista. Vou colocar ao lado aqui para você ver e analisar a diferença destes alimentos. Lembrando também que são 100 gramas de cada item. Chocolate ao leite, 535 calorias. Pão, 265 calorias. Biscoito caseiro, 353 calorias. Pastel frito de carne, 372 calorias. Batata frita, 312 calorias. Biscoito recheado, 469 calorias. Pizza, 266 calorias. Maionese, 680 calorias. Cachorro quente, 290 calorias. Doce de leite, 315 calorias. Leite condensado, 321 calorias. E só para trazer a nível de curiosidade, que a gente sabe que muitas pessoas consomem bastante óleo, né? E 100 ml de óleo tem 884 calorias. Um frasco, aqueles garrafinhas de óleo de soja, por exemplo, tem 7.476 calorias. E muitas vezes a pessoa acaba consumindo vários litros por mês. Analisando então essa tabela com as informações de calorias de cada alimento, você consegue perceber a grande diferença que tem entre a primeira e a segunda? Infelizmente, amigos, essa é a grande realidade e por isso que hoje em dia é muito fácil se obter um ganho de peso. A minha dica então e sugestão para você conseguir emagrecer de forma natural e saudável começa da seguinte forma: antes de cada refeição, primeira coisa, tome água. Às vezes o nosso organismo confunde sede com fome. A gente acaba então comendo mais, sendo que o nosso organismo estava precisando se hidratar. Até porque não é recomendado tomar água durante ou logo após as refeições. Depois disso, crie o hábito de consumir 3 frutas antes de cada uma das suas refeições. Escolha frutas que você gosta. Se você está acostumado com café da manhã, almoço e janta, já serão 9 frutas consumidas em um dia. Vamos falar agora então da refeição propriamente dita. O que você deve evitar? Tudo que contenha farinha. Tudo que contém farinha é altamente calórico.
Produtos industrializados também, como a gente já viu na nossa lista, maior parte deles também são altamente calóricos. E não podemos deixar de falar também da gordura. Evite comer gordura, seja uma fritura ou seja adicionar óleo na preparação de uma carne ou qualquer que seja a maneira, mas evite consumir gordura. Gordura, farinha, açúcar, produtos industrializados, eles são altamente calóricos. Se você quer comer um pão, uma bolacha, alguma coisa, consuma com cautela e não consuma em todas as refeições. Escolha uma das refeições em que você vai então se permitir consumir algum tipo de farinha, como por exemplo, consumir uma fatia de pão integral no café da manhã. A melhor refeição, com certeza, são os grãos. Pode ser feijão, arroz, lentilha. Escolha os grãos de sua preferência e se você encontra dificuldades, você não acha saboroso um arroz integral, por exemplo, comece com o branco, mas tome o hábito de ingerir os grãos, sempre evitando produtos industrializados. E acrescente também sempre saladas, escolha saladas do seu gosto, mas não deixe de incluir em seu prato. Eu não posso dizer aqui uma quantidade exata porque cada um tem uma rotina diferente. O método que eu uso é você colocar metade do seu prato sendo de saladas. Então, resumindo, primeiro tome água, depois consuma 3 frutas e depois faça sua refeição, não esquecendo dos grãos, da salada e evitando ao máximo óleo, farinha e produtos industrializados. Fazendo isso, eu tenho certeza que você vai adquirir uma qualidade de vida muito melhor e vai sim perder peso. Eu faço uma pergunta para você refletir. Quem foi que nos criou? Eu não sei qual o conceito, qual o raciocínio que vocês têm sobre isso, mas eu creio que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós fomos criados para nos alimentarmos de frutas, verduras e legumes. E Deus foi quem criou as frutas, as verduras, os legumes. O que você acha que é melhor para a sua saúde? Aquilo que Deus criou ou aquilo que o ser humano criou? Se você pega um veículo que funciona com um combustível, como por exemplo gasolina, e você coloca diesel, isso dará problema. Tudo que não é de acordo com o qual foi projetado, planejado, acaba dando problema. E o nosso organismo, ele foi feito para se alimentar do que há na natureza. Por isso que isso faz tão bem à nossa saúde. Então, a melhor maneira de você obter uma qualidade de vida, a melhor maneira de você chegar no seu peso ideal, de você resolver os problemas de saúde que você tem, a melhor maneira certamente é você substituir os alimentos que você vem ingerindo por alimentos que Deus criou. Este então, meus amigos, era o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Deixe seu comentário, sua sugestão de novos vídeos e eu vou estar com a maior satisfação aqui trazendo mais vídeos para ajudar você.